Fala meu povo, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Amigos do Noivo. Então, antes de mais nada, se você está acompanhando pelo YouTube, já peço que você se inscreva, ativa o sininho para que você seja notificado de todos os nossos próximos vídeos. E se você está assistindo ou ouvindo através de uma plataforma de podcast, na Spotify, Deezer, eu peço para você seguir também e já compartilhar esse link com um amigo seu, para que nós possamos juntos aprender mais sobre Jesus e sobre a sua vinda. E hoje nós vamos analisar juntos aqui mais uma música. Então iniciamos esse quadro de analisarmos biblicamente, profundamente o significado das músicas, para que possamos cantar, com entendimento, para que também possamos entender quando uma música, um hino, ele não é tão bíblico assim. Estamos aqui para juntos analisarmos mais uma música. A música de hoje é Ele, do Drops. Então, uma música que tem carrega uma mensagem escatológica muito forte, muito profunda. Também está aí há vários meses, podemos dizer assim, entre as músicas mais reproduzidas, mais tocadas, e hoje nós vamos usar esse instrumento aqui e nada mais do que ele para analisar essa música. E antes de mais nada, eu vou te fazer um convite aqui. Deixa nos comentários ali qual é a música que você quer ver aqui nas próximas edições, que eu vou estar sempre seguindo aqui as dicas, e os pedidos dos nossos seguidores, tá bom? Beleza? Então vamos começar. Eu não vou colocar o trecho da música para tocar, eu acredito que todos já escutaram, todos já conhecem, mas vamos começar analisando trecho por trecho, então vamos lá. E essa música ela começa com a seguinte frase, Estou preparando o caminho, endireitando as veredas. Então, antes de entrar biblicamente ali dentro dessas duas frases ali que ele cita no início, é bom nós já termos esse entendimento que essa primeira parte toda da música, ela praticamente reflete, nessa primeira estrofe da música, ela praticamente reflete a vida, o propósito e a caminhada de João Batista. Então, nós conseguimos extrair facilmente, sem nem mesmo precisarmos pesquisar mais profundamente textos que abordem isso, que o autor ele está tentando trazer a vida de João Batista, o ministério de João Batista, e trazendo para si essa responsabilidade de carregar um ministério como o ministério de João Batista. E para mim isso aqui fica muito evidente no início da música. Então, estou preparando o caminho. Aqui o autor ele faz uma citação bem clara e bem direta a Isaías 40, e vamos juntos ler Isaías 40. Então vamos ler aqui Isaías 40, mais precisamente Isaías 43, que diz assim: Uma voz clama, no deserto preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas, a glória do Senhor será revelada e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Boa, então ali em Isaías 40 o profeta, ele profetiza uma voz que clamaria no deserto, uma voz que prepararia o caminho do Senhor. E nos evangelhos nós temos a confirmação de que essa profecia era a respeito de João Batista. O próprio João Batista ele testemunha a respeito disso, de que ele era essa voz que clamaria no deserto, que ele era aquela voz prometida em Isaías 40. Então vamos analisar juntos aqui João 1:23, que aqui é o próprio João dizendo, João respondeu com as palavras do profeta Isaías: Eu sou a voz do que clama no deserto, façam um caminho reto para o Senhor. Então João ele dá essa resposta para os fariseus que perguntam quem ele era, se ele era Elias, se ele era um profeta. E ele diz: não, eu sou aquele que prepara o caminho para o Senhor, eu sou a voz que clama no deserto. E aqui João ele estava simplesmente dizendo, sabe Isaías 40, eu sou aquela voz que clama no deserto, eu sou aquela pessoa que foi profetizada por Isaías. E o que João fez, João foi alguém que no deserto ele pregava. A voz dele ecoava pelo deserto pregando sobre arrependimento. João ele batizava as pessoas, ele cumpriu essa missão, de apresentar, de levar, conduzir essas pessoas até o Senhor. Tanto que quando Jesus ele chega, muitos dos discípulos de João eles passam a seguir Jesus. Então João foi a voz que pregou, foi a voz que proclamou arrependimento, mudança de vida, e preparou o coração das pessoas, preparou o coração daquela geração para que recebessem o Senhor Jesus.
E esse chamado, o chamado de amigo do noivo, ele é repassado, né? Repassado para a igreja hoje. Então nós, como amigos de Jesus, nós como igreja, temos essa mesma missão de João Batista, de pregar essa palavra sem medo, de espalhar esse evangelho do reino e de prepararmos o caminho para a segunda vinda de Jesus, prepararmos pessoas, corações, para que quando Jesus retornar na sua segunda vinda gloriosa, essas pessoas, esses corações estejam prontos para receber o rei. Então essa música ela já começa profundamente declarando isso, né? Que nós estamos nessa missão, nós estamos com esse propósito de preparar o caminho para a segunda vinda de Jesus, preparando pessoas, pregando. E seguimos, aí a gente vai para endireitando as veredas. E o que é veredas, né? Veredas são caminhos. Lucas 3:4, mais uma vez aqui o evangelista ele declara que João Batista ele tinha essa missão de endireitar as veredas. E vamos ler. Como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Endireitar as veredas também fala sobre o papel profético executado por João Batista, que foi aquele que denunciava os caminhos tortuosos. Aquele que pregava a verdade e denunciava os pecados, mesmo que isso custasse a própria vida. João Batista foi morto por denunciar um caminho errado, por denunciar uma conduta errada. João Batista era alguém que conduzia as pessoas através da sua pregação e através do Espírito Santo a endireitar os seus caminhos, a endireitar o seu comportamento para o caminho que aponta para Deus, para aquilo que a palavra de Deus aponta. E é mais uma missão que nós como igreja temos que dar sequência, essa missão de João Batista, de denunciar os caminhos tortuosos e endireitar os caminhos que levam ao reino e ao coração do nosso Senhor Jesus. E seguimos, né? Então eu vou colocar os dois próximos pedaços da música juntos, porque eles fazem parte da mesma mensagem. E cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça. Como eu falei, esse começo da música é um retrato da vida e missão de João Batista. Em João, a gente tem ali em João 3 um fato interessante. Os discípulos de João, eles provocam João, porque João era aquele que batizava, era aquele que pregava o arrependimento. Eles falam: ei, aquele seu primo, o Nazareno, ele também está batizando, ele também está pregando. E a resposta de João é muito importante. Então vamos ler juntos aqui João 3. João 3, a partir do 27. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Então João ele não tinha ego. João ele não tinha vaidade. João ele não se importava com que os méritos da sua missão, de que aquilo tudo que ele construiu durante o seu ministério fosse entregue a Jesus. João ele diz que a maior alegria dele como amigo do noivo, aquele que prepara a noiva, aquele que prepara o caminho, era ouvir a voz do noivo. E João ele fecha a questão dizendo: é necessário que eu diminua e que ele cresça. Então diminuir não é uma opção. Diminuir não é tipo, talvez eu possa diminuir, ou talvez eu possa crescer junto com ele. Não. João diz que é necessário que diminuamos para que o nosso Senhor cresça. É necessário que abandonamos o nosso ego. É necessário que abandonamos o nosso modo de pensar. É necessário que abandonamos tudo aquilo que nos engrandece, para que nós possamos, com a nossa vida, engrandecer o nosso Senhor, e que Ele possa crescer através de cada ato da nossa vida. E mesmo que isso signifique que nós vamos passar uma vida inteira como meros desconhecidos, o importante é que Ele cresça. Diminuir é reconhecer a supremacia de Jesus. Diminuir é um convite para o quebrantamento e para o esvaziamento total de quem nós pensamos que somos. E seguindo, né?
e nele o meu prazer está. Isso é uma essência. Se nós observarmos os salmistas e o desenrolar de todas as coisas durante a Bíblia, nós sabemos que o nosso prazer está em Deus. Nós sabemos que o nosso prazer deve estar voltado às coisas de Deus e não às coisas do mundo. Então essa é uma verdade que não está somente em um versículo, e nós ficaríamos aqui vários minutos ou horas olhando partes da Bíblia onde diz que o nosso prazer está em Deus. O autor de Provérbios diz que Deus colocou a eternidade no nosso coração. Então nós temos no nosso coração a eternidade, e o nosso prazer precisa estar em Deus, porque se o nosso prazer não estiver em Deus, nós vamos nos corromper com isso aqui, nós vamos nos distrair com tudo isso aqui que é transitório, e vamos perder a nossa vida, vamos jogar a nossa vida no ralo com os prazeres deste mundo. E como diz o salmista, o nosso prazer precisa estar na lei de Deus e meditar nela de dia e de noite. O nosso prazer é o nosso amado, o nosso prazer é o nosso Jesus. E é como João Batista disse um pouco antes, né? A alegria de João Batista era em ouvir a voz do noivo. A presença do noivo é o que deixava João Batista alegre, e nós devemos nos alegrar com a presença do noivo. Nós devemos ter o nosso prazer na presença do noivo, em ouvir o noivo. E seguimos. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E aqui continua narrando, né, a carreira não, né, mas a história de João Batista, a caminhada de João Batista. E essa frase é a exata frase dita por João Batista: eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Então vamos ali para o livro de Mateus, capítulo 3, o versículo é o 11. João Batista diz: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. E cara, é interessante porque nos tempos bíblicos, a função de tirar as sandálias dos pés do seu senhor, lavar os pés do seu senhor, era do servo. Então o servo, o escravo, era aquele quem desatava as sandálias dos pés do seu senhor. E João, aquele que importava que ele diminuísse para que o seu senhor crescesse, ele diz: olha, eu sou menor do que um escravo, porque eu não sou digno nem da missão, eu não sou digno nem da função de tirar as sandálias dos pés do meu senhor. João Batista, ele admite que ele era indigno de realizar o trabalho mais humilde de um escravo. E isso tem que nos levar a uma bela reflexão sobre o nosso comportamento em humildade, e entender que nós não somos dignos da nossa vocação, nós não somos dignos do nosso chamado, nós não somos dignos da graça derramada por Deus através de Jesus, nós não somos dignos do ar que nós respiramos. E seguimos, e nele a minha vida está. Então vamos ali para Colossenses 3:3, vamos ler juntos aqui. Pois vocês morreram, e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Então Paulo nos traz que quando morremos para a nossa vida de pecado, nós nascemos de novo com Cristo, e Cristo se torna a nossa vida. Como eu disse antes, o autor de Provérbios nos traz que Deus colocou a eternidade no nosso coração, e Jesus ele esclarece esse ponto lá em João 17, quando ele diz que a vida eterna é conhecer a Deus e conhecer o Filho. Então a nossa vida se resume em conhecermos Jesus, em conhecermos Deus. A nossa vida está em Jesus. E continuamos. E caminho com a certeza de que Ele virá. Aqui é uma declaração do autor de fé, de caminhar com a certeza. A fé é a convicção, é a certeza daquelas coisas que nós não vemos, mas nós cremos. E a fé aqui, a certeza é de que Ele voltará. E o próprio Jesus aqui em Apocalipse 22:20, ele nos diz: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Nós temos, como eu disse aqui, também na parte do nele o meu prazer está, né? Nós temos na Bíblia muitas e muitas declarações que nos dá certeza do próprio Cristo nos dizendo que Ele breve vem, os apóstolos pregando a vinda dele, e nós precisamos caminhar nessa certeza. A certeza, a bendita esperança, como diz o apóstolo Paulo, é aquilo que nos sustenta e nos dá a fé, a esperança de vivermos
no aguardo de algo maior, quando nós não caminhamos com essa certeza, quando nós caminhamos, né, com, tipo, talvez ele venha, nós não temos um motivo concreto para guardarmos o nosso coração, para guardarmos a nossa fé, para permanecermos, para sermos vigilantes e sóbrios. Mas quando nós temos a certeza de que ele virá, a bendita esperança se torna a âncora do nosso coração, aquilo que nos mantém despertos, aquilo que nos mantém fiéis a ele. E saber dessas coisas, caminhar com essa certeza, nos impulsiona para uma vida de vigilância e santidade, e de sermos arautos desse reino, de sermos aqueles que anunciam esse reino. E anunciar esse reino é também uma mensagem do amigo do noivo, é uma função do amigo do noivo. E agora nós vamos para o refrão da música. Ele começa com "é ele", que traz o nome da música. E aqui a gente também não precisa buscar um versículo para pautar isso, porque é ele, é tudo sobre ele. Jesus é o centro das escrituras, Jesus é o centro do Apocalipse, Jesus é o centro da escatologia, Jesus é o centro de tudo, e é tudo sobre ele. Jesus, ele ocupa o plano central no plano de Deus, e é sobre ele, por ele e para ele. E seguimos, por ele que eu estou gastando a minha vida. E aqui a gente vai para Filipenses 2:17. Paulo diz assim: "Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo." Paulo, ele faz ali uma alusão, né, uma comparação de que a vida dele estava sendo derramada como oferta de bebida. Então o que ele estava dizendo é que ele estava perdendo a sua vida, que Paulo, ele estava caminhando por um caminho de entrega, de morte. Ele estava perdendo a vida dele, ele estava gastando a vida dele, entregando a vida dele como uma oferta ao Senhor. E ele faz isso com alegria. Paulo não vê pesar nisso. Paulo, ele não fica triste porque ele está perdendo, por exemplo, os melhores anos da vida dele, porque ele poderia ter casado e construído uma família, porque ele tinha um bom cargo no Sinédrio, ele era um homem de muita autoridade. Não, ele vê a perca da vida, ele vê a vida que ele estava gastando, que ele estava derramando sobre o altar de Deus como uma oferta de bebida, como motivo de regozijar. E ele pede para aqueles que estão com ele. Aqui não diz, né, no texto, mas talvez aquelas pessoas poderiam estar indagando Paulo, perguntando: "Paulo, realmente vale a pena fazer isso que você está fazendo? Você está gastando toda uma vida, você está dedicando toda a sua vida por esse propósito, você está morrendo, Paulo." E Paulo fala: "Não fiquem tristes, fiquem alegres, porque eu estou gastando a minha vida, eu estou entregando a minha vida como uma oferta de bebida, como um sacrifício a Deus, e isso é motivo de alegria." Isso pode nos remeter também àquelas parábolas que Jesus conta, que diz que um homem encontrou um tesouro no campo, e aquele homem, ele vendeu tudo para adquirir aquele tesouro. Aquele homem gastou todas as suas economias, aquele homem gastou todo o seu patrimônio para adquirir o campo com o tesouro. Aquele homem que também encontrou uma pérola de grande valor, e ele não achou peso gastar tudo que ele tinha para adquirir aquela pedra de grande valor. Jesus é a pérola de grande valor, Jesus é o tesouro no campo, o reino de Deus é essa pérola. E não importa se precisarmos gastar absolutamente tudo, desde que não perdemos o nosso amado, que não percamos, né, a nossa entrada no reino de Deus. Seguimos, né, perdendo tudo por amor e com alegria. E a gente continua aqui em Filipenses, Filipenses 3:7. E Paulo diz: Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos.
E essa música ela se tornou polêmica durante um bom tempo, né? Então, alguns pastores falando que eles proibiram cantar essa música, esse hino nos seus altares, porque as pessoas poderiam estar cantando de modo hipócrita quando dizem perdendo tudo por amor e com alegria. E, cara, verdade, na maioria das vezes, cara, a gente canta essa canção de forma hipócrita, porque a gente não está perdendo tudo com amor e com alegria. Muitas vezes, quando nós temos uma dificuldade financeira, quando nós perdemos o emprego, quando nós precisamos abrir mão de um amigo, nós ficamos tristes e ficamos depressivos e a nossa fé esfria. Mas é que eu vejo que, mesmo que isso não seja o ideal que nós estamos vivendo, nós precisamos cantar sim essa música. Nós precisamos sim cantar esse hino, essa canção, com esperança e fé de que nós vamos um dia chegar nesse estado, no estado de Paulo, que enxergava todas as coisas como lixo, todas as coisas, como ele diz, como esterco. Ver alegria em perder todas as coisas e enxergar lucro nas percas, enxergar lucro em ter que entregar e renunciar tudo por Jesus. Mesmo que nós não estejamos vivendo isso como uma verdade absoluta nas nossas vidas, nós não podemos simplesmente abandonar uma canção, porque o hipócrita somos nós, não quem escreveu. Essa parte é extremamente bíblica e nós precisamos cantar sim essa música com a esperança de alcançarmos esse estado de Paulo, de olhar para todas as coisas desse mundo, tudo aquilo que pode parecer lucro e considerar perca, todas as coisas que podem parecer boas aos olhos do mundo e considerarmos esterco, e ficarmos felizes por perder tudo. E seguimos, né? Dono dos meus dias. A gente tem algo muito importante, muito interessante aqui em Atos 17 e 18. Vamos ler junto? 17 e 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. E aqui é muito simples, aqui é entregar os nossos dias para Deus, entregar o nosso futuro, o nosso presente, o nosso passado na mão do Senhor e deixar com que Ele administre a nossa vida e seja dono dos nossos dias. Bíblico. E agora nós entramos na minha parte favorita dessa música, né? E diz, Ele virá. Como eu disse, o Novo Testamento como um todo ali, na mensagem principalmente do Apocalipse de João, quando Paulo fala sobre a vinda de Jesus, quando o próprio Jesus prega sobre isso, é muito claro essa mensagem. Ele virá. Não é uma incerteza, não é um mistério, é uma certeza. Ele virá. Mas a gente tem aqui em Apocalipse 22:12 algo muito interessante vindo da boca do próprio Jesus. Ele diz: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. E a gente tem aqui durante todo o livro de Apocalipse Jesus dizendo que ele breve vem. Nas cartas às igrejas ele dizendo que ele breve vem. E essa é uma certeza. Seguimos, soberano em poder ele virá. Principalmente o livro de Apocalipse, ele nos mostra o retorno de um Jesus glorioso, um guerreiro, um rei glorioso, um rei que não volta secretamente, mas ele volta numa exibição de poder nunca antes vista. E vamos ler juntos no livro de Apocalipse, capítulo 19, a partir do versículo 11, que retrata a vinda de Jesus. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chamava Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça muitas coroas, e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca saiu uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E essa passagem ela retrata o exato momento da vinda de Jesus. Jesus vindo em glória. A imagem de Jesus gloriosa, os seus olhos como fogo. Nós temos também ali Apocalipse do 1 ao 3, que mostra esses atributos gloriosos de Jesus. Jesus glorioso, vindo em seu cavalo branco, soberano, com cetro de ferro, com o qual ele regerá as nações. Não é mais um Jesus servo sofredor, não é mais um Jesus humilde em um jumentinho, mas é um rei glorioso que governará todas as nações. Seguimos, o governo está nele. Essa parte é
a gente precisa entender ela. E vamos ler juntos aqui um pedaço de Isaías 9. E eu vou começar, vamos ver. E eu vou começar no versículo 6 de Isaías 9, que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. Então aqui Isaías tem na sua profecia dizendo que um menino que iria nascer, e nós conhecemos esse menino é Yeshua, que o governo estaria sobre ele, que o governo estaria nos seus ombros. Então o governo está sobre Jesus, o reino de Deus está sobre Jesus, e ele reinará com justiça e retidão. Ele governará com poder as nações. Nós não temos esperança em morar no céu como os anjinhos, mas em desfrutar na terra do reino de Yeshua, do reino de Jesus estendido até nós. E o governo está nele. O governo é o próprio Jesus. A autoridade é o próprio Jesus. Leiam depois também Salmos 2. Em Salmos 2 é uma declaração do Pai, dizendo que o Pai escolheu Jesus como um rei, que o Pai escolheu Yeshua como rei das nações e pôs sobre ele o seu reino. E para finalizar, vejam, ele traz consigo a sua recompensa. E, cara, tem um livro muito legal que eu estou lendo, chama Recompensas Eternas, do Vitor Vieira. Eu vou deixar o link aqui para se você quiser comprar. E fala exatamente sobre isso. Nós já lemos aqui, Vamos ler de novo o Apocalipse 22:12, onde Jesus ele deixa muito claro e muito específico que ele vem com recompensas. E eu não vou aprofundar esse assunto. Se você quiser aprofundar mais, pode procurar esse livro, porque, cara, é um assunto muito extenso. Mas a verdade é que Jesus é recompensador. Ele é recompensador daqueles que são fiéis a ele. Apocalipse 22:12. Mais uma vez vamos ler. Eis que vem em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. E se nós pegarmos as cartas às igrejas, depois de cada declaração, Jesus termina dizendo: aquele que for fiel e traz uma recompensa. Quando Jesus ele fala sobre a parábola dos servos, do servo bom e do servo inútil, do servo que não era fiel, ele recompensa o servo fiel. Então Jesus, no seu retorno, ele trará recompensas àqueles que permanecerem fiel à sua mensagem, aqueles que permanecerem fiéis à sua palavra, aqueles que não o negarem e permanecerem justos até o fim. Jesus virá com a recompensa em suas próprias mãos. Nós não seremos recompensados por qualquer um, mas o próprio Jesus, o Rei de tudo, trará com suas próprias mãos recompensas aos fiéis. E isso tem que ser para nós uma injeção de ânimo, de esperança, de vivermos com a esperança de que ele vem e ele traz para nós recompensas. Imagine só se recebermos presentes humanos de pessoas na terra, que já é bom. Imagina recebermos presentes pessoalmente das mãos do próprio Jesus. Vai ser fantástico. Cara, e vamos lá, terminando aqui. Essa música é bíblica, muito bíblica, profunda. Ela é uma verdadeira confissão escatológica, profética, uma confissão de fé naquilo que nós acreditamos sobre o fim, que nos leva a um esclarecimento, uma revelação da verdade do fim. É uma música que pauta e mostra como deve ser o nosso comportamento no fim dos tempos. Então, uma música que tem um chamado à preparação, um chamado ao esvaziamento do nosso eu, do nosso ego. Ela declara o reino de Deus, ela declara a vinda desse reino, e ela declara biblicamente. Não tem ponto nenhum aqui que a gente pode trazer que está desconforme com a Bíblia. Então, cara, aprovadíssimo. E eu vou deixar um presente para você que chegou até aqui. Eu preparei um e-book com um devocional de 7 dias sobre essa música. Então, essa música, transformei ela num devocional de 7 dias que vai ajudar você a entender melhor ela e também preparar o seu coração, se encher dessa esperança da vinda de Jesus. Se você chegou até aqui, eu já peço que você se inscreva nesse canal mais uma vez, deixa o teu like aqui, manda para mais amigos que precisam entender e refletir na letra dessa música. Peço que também me siga no Instagram, no Spotify, o link de todas essas coisas vão estar aqui, e deixe nos comentários qual é a música que você quer ouvir na próxima edição, beleza? Tamo junto, é nóis, valeu, tchau!